Olá, meus amigos, como vai? Tudo bem? Hoje nós estamos num episódio novo aqui no podcast da Cavalcante Imobiliária, podcast Imóvel em Pauta. E hoje nosso episódio falará de um maravilhoso empreendimento residencial, um condomínio de lotes na região do Tarumã, aqui em Manaus, no Amazonas. E nós vamos estar hoje com uma entrevista, um convidado especial, o nosso amigo Pablo Fonseca, corretor especialista no produto Gran Villaggio Parque Residência, que é o empreendimento que está mudando a qualidade de vida das pessoas em Manaus. Então, se você sonha em construir a sua casa, uma casa do seu jeito, uma casa bem aconchegante, uma casa com acabamento sofisticado, você não pode deixar de conhecer este maravilhoso empreendimento da Amazonas Incorporadora. Boa tarde, Pablo Fonseca, como vai? Tudo bem? Boa tarde, tudo ótimo, graças a Deus. Fico feliz pelo convite e tenho certeza que vamos passar alguns minutos aqui bebendo dessa fonte de conhecimento, não só do conhecimento que a gente pode expressar, mas daquilo que você pode ganhar adquirindo um lote dentro do Gran Villaggio. É isso mesmo, Pablo Fonseca. Então, quero dizer para você, seja bem-vindo, né? Nosso podcast Imóvel em Pauta da Cavalcante Imobiliária. E nós trazemos sempre um conteúdo para os nossos internautas, né, que nos assistem, uma informação a mais, né, um detalhe que a gente possa esclarecer para o nosso cliente e também para o nosso internauta que nos assiste, tirar alguma dúvida até mesmo que ele tenha ali para adquirir o seu imóvel. E nós, como sempre, a Cavalcante Imobiliária sempre preza pela qualidade, pela prestação do serviço bem feito, né, de uma consultoria imobiliária completa, né, uma imobiliária que é credenciada junto ao Cresce, aqui em Manaus, no Amazonas, né, corretores também credenciados, e estamos trabalhando juntamente em parceria com as maiores incorporadoras da nossa região, da nossa cidade. E uma delas é a Amazonas Incorporadora. A Amazonas Incorporadora, antes de nós entrarmos mais especificamente no produto, eu tenho aqui um book de apresentação, né, da Amazonas Incorporadora, que trouxe para Manaus o primeiro empreendimento, o Bela Ville. O Bela Ville, que é um empreendimento residencial de lotes, né, uma realidade hoje, foi entregue há aproximadamente um ano. 4 anos. Há 2 anos? 4 anos. Há 4 anos já foi entregue, já. O residencial Bela Ville passou tão rápido, eu participei ali do lançamento dele. É um empreendimento em que a incorporadora Amazonas, ela trouxe um conceito de lotes em condomínio fechado, com vários itens de lazer. E com esse case de sucesso do Bela Ville, ela traz para o Manauara o Gran Villaggio, que é o Parque Residência, um novo lançamento da incorporadora. Eu gostaria, Pablo, que você falasse assim um pouquinho mais, então, qual a localização do nosso produto aí, que é o Gran Villaggio Parque Residência? Localização, para ser bem exato naquilo que diz o endereço, está situado na Avenida Professor Paulo Graça, número 211, citado como Tarumã, bairro Tarumã. Para ficar bem claro para quem está ouvindo, você apontou na Torquato Tapajós, chegando ao final dela, justamente onde está localizada a barreira policial. Passando a barreira policial, você se direciona para pegar a BR-174. Assim que você pegou a BR-174, olhou para a esquerda, em frente ao batalhão de choque, você já localiza o estande do Gran Villaggio, onde de cara vai estar o condomínio Bela Ville, e na sequência do Bela Ville vai estar o Gran Villaggio Parque Residência, que está sendo construído. A entrega dele está prevista para novembro de 2026. Eu creio até que a gente consegue entregar antes, porque as obras estão bastante adiantadas e está ficando maravilhoso. Muito bem, nós também podemos ressaltar que o empreendimento ele fica numa localização estratégica, né? Em Manaus, que é um vetor de crescimento, né? E ali bem no início da BR-174, que liga a outra cidade, né? De Manaus, bem próximo, que é
Presidente Figueiredo, né? A cidade é o paraíso das cachoeiras, né? Sim. Amazonas. E a BR-174 é aquela que liga ao estado de Roraima, né? E ali nós temos um vínculo com o estado vizinho. Eu gostaria de saber assim, mais uns detalhes assim, de você. Aqui nós temos o mapa, né, da implantação. Essa área toda aqui, nós temos uma área total de quantos metros quadrados? Tem mais ou menos, a área dentro do Gran Village hoje em dia, falando assim, de forma arredondada, dá mais ou menos 100 mil metros quadrados. Isso. De área que está sendo preparada para ser construído o Gran Village, né? Nós temos aí uma área de APP, mais ou menos, APP, área de preservação da natureza, que interliga o final do Bela Ville com o início ali do Gran Village. Nós temos aí uma área de mais de 8 mil metros quadrados de APP, de área de preservação da natureza. Levando em consideração que no intercalar entre o Bela Ville e o Gran Village, nessa área de APP, do lado esquerdo, tem área ainda que está sendo preservada, e no final, no fundo do Gran Village, também tem área de preservação da natureza que está sendo preservada, né? Quer dizer, é um produto, né, que ele conta então com uma área, um cinturão, né, de contato com a natureza, com muito verde, que isso proporciona uma qualidade de vida, né, para aquela região que é bem afastado, né, do agito da cidade, né, daquela movimentação que tem no grandes centros de Manaus. Sim. E duas coisas eu acho bem interessante a gente citar aqui no momento, até porque a gente falou de localização agora há pouco, né? Então, o Gran Village está sendo construído numa área em que mais cresce em Manaus hoje em dia, né? Nós temos aí, na própria BR-174, temos logo em seguida, no primeiro quilômetro, temos o condomínio Verona, onde já tem muita gente morando. Isso, próximo à barreira policial tem um complexo de condomínios espalhados ao redor dele. Isso. Temos interessante ainda, só nesse pedacinho, um pequeno pedaço aí em torno de um diâmetro de 1 quilômetro mais ou menos que isso, temos 3 mercados. Positivo. Tem o Nova Era, tem o Veneza, tem outro Nova Era próximo a outra barreira policial. Nós temos aí nesse complexo de condomínios próximo à barreira policial, nós temos uma clínica da família, mais um pouco à frente UBSs, ou seja, é uma localização que, além de estar crescendo bastante, ela proporciona uma diversidade de serviços que se torna interessante para a área. Eu me lembro até que tem, seu Pablo, lá uma escola militar. Né? São 3 escolas militares na região. Uma um pouco mais distante, assim que você segue no sentido Torquato Tapajós, você vai encontrar lá próximo ao Parque São Pedro, temos ali uma escola militar, temos outra no Viver Melhor e temos outra no Lago Azul. Então são 3 escolas militares na região. Então quer dizer, olha só, isso a gente falando de localização e benefícios da área, né? Isso, não é longe de coisas que você, né, vai precisar. Eu me lembro bem que há alguns 5 ou 8 anos atrás, eu vi chegar um dos primeiros empreendimentos residenciais lá, né? Então de lá para cá, né, como você elencou aí, vários empreendimentos, né, residenciais foram para aquela região, né, porque havia, e nós temos um plano, como é que eu poderia chamar, o nome daquele, o plano diretor, né? Sim. Plano diretor da cidade, e que apontou para a região ali do Tarumã, para a zona norte de Manaus também, né, o crescimento. Então a densidade demográfica ela está indo para aquela região, e com as moradias chegando para lá, aí vão precisar realmente, como já tem chegado, né, supermercados, escolas, né, e com uma que é mais importante, né, que o nosso empreendimento que nós estamos falando aqui, que é o residencial Gran Village, que traz vários itens de lazer, né? Você poderia falar um pouco mais sobre esses itens de lazer, quantos são, quais são? Posso sim. E já aproveitando, te respondendo a segunda parte da pergunta
que você me fez anteriormente. Por que o Granvilagem ele é importante? E por que ele está sendo um marco ali para aquela região, aproveitando inclusive o gancho daquilo que já a Amazonas Incorporadora entregou antes referente ao Bela Ville? Porque ele é um condomínio de lotes, ou seja, lotes em condomínio fechado, que vem com custo-benefício interessante. Ele vem com um preço menor, apesar de uma metragem menor do que foi o Bela Ville, mas ele tem um preço menor que se adequa às pessoas daquela região e daquela localização. Por que ele é interessante também? Ele é privativo, apesar de ter mais ou menos 100 mil metros quadrados de área que está sendo construída, mas ele é mais privativo, são somente 301 lotes. Sim. Em que os lotes, a maioria do lote padrão é um lote de 7,5 por 20, ou seja, 150 metros quadrados, que proporciona que o condomínio seja um pouco menor. Certo. Então, por isso ele é mais privativo e mais aconchegante naquilo que são as áreas de lazer. Então, o que nós temos de área de lazer? Vai ter o salão de festa, piscina adulto, piscina infantil. Temos 3 playgrounds para crianças espalhadas na área do condomínio. Vai ter a churrasqueira para quem quer seu momento de diversão junto à piscina, junto ao salão de festa. Tem 2 academias CrossFit, ou seja, academia externa, não é academia fechada, academia externa. Temos aí o Pet Place, que está situado praticamente num ponto bem interessante dentro do condomínio. O Pet Place é um local que não pode faltar dentro de um condomínio hoje em dia. Hoje, principalmente. Né? Em pleno século XXI, a gente tem que ter ali um espaçozinho para os pets, né? Para eles também ter o playground deles, para eles se divertirem. E tem lá, né? Nesse Granvilagem. Então, sim, né? tem sim. E outra coisa bem interessante, que como eu falei antes, que tem um complexo de vários condomínios lá em volta da região do Granvilagem, mas são condomínios de apartamento. Sim. Então, o que a Amazonas Incorporadora está trazendo para Manaus nessa localização? Está trazendo a oportunidade daquele que adquire um lote no Granvilagem começar a sonhar com a sua casa. Ou seja, você vai construir sua casa do seu jeito, claro, obedecendo o plano diretor, as normas da prefeitura que determinam alguma metragem de frente, metragem de lado, altura da casa. Isso é próprio, isso é comum em todo condomínio fechado. Contudo, você tem a oportunidade de construir sua casa do seu jeito. Sobre a metragem da casa, seu Pablo, nós sabemos que existe uma norma, né? Uma norma que é a norma ABNT. A norma ABNT ela coloca regras para a construção, né? Junto às prefeituras. Eu tenho tido assim, esse conhecimento que não se pode construir de qualquer forma ou qualquer imóvel em qualquer lugar. Hoje em dia existe uma norma, né, da ABNT. E qual seria assim, a metragem mínima de construção de uma casa lá no Granvilagem? Interessante pergunta. No Granvilagem, assim que for entregue o condomínio, tendo 30% pago do lote e saindo aquilo que a gente chama de habite-se, você vai poder construir uma casa a partir de 50 metros quadrados. Ótimo. É aquilo que determina a própria regra do condomínio já, que vai ser organizada, vai ser montada, mas a construtora já deixou dito para a gente justamente isso. No condomínio Granvilagem, o cliente que adquiriu o lote, ele vai poder construir uma casa a partir de 50 metros quadrados. Isso, e a gente vê que é possível, né, construir uma casa bem construída, bem dividida, né, assim, de modo a aproveitar todas as áreas, né? Qual é a metragem dos lotes lá no Bela Ville? A partir de quantos metros quadrados o lote? Hoje em dia, segundo o que temos de disponibilidade no Granvilagem, tem praticamente 3 medidas padrão. Nós temos a medida de 150 metros quadrados, que é 7,5 por 20. Temos a medida de 152 metros quadrados, que são praticamente os lotes da ponta das quadras, né?
que está dando aí 8 por 19,10, e temos os lotes de 160 metros quadrados. Inclusive esses lotes de 160 metros quadrados, segundo a disponibilidade, hoje em dia nós temos somente 4 lotes disponíveis, né, que é 8 por 20, é a metragem. De fundo, assim que você adentra no condomínio Gran Village, que está em processo de construção, olhou para o fundo do condomínio, nós temos alguns lotes que tem uma variação de metragens. Aí teria que olhar com mais calma tudo. Elas obedecem 7,5 de frente, mas o fundo tem uma variação devido ao final do terreno. Então aí é um caso para atendimento pessoal, atendimento no presencial, que a gente vê direitinho, segundo a disponibilidade, e vê a verificação da metragem do lote. É verdade, pessoal, olha só. Então você não pode perder a oportunidade de, neste momento, fazer então um plano para construir a sua casa, né? Tem pessoas que gostam de hoje estar morando num apartamento, mas muitos ainda preferem uma casa, né? Então, nesse empreendimento, nós temos também uma forte pegada de atender tanto pessoas, famílias para morar nesse empreendimento, como eu entendi que também a incorporadora ela projetou um residencial para que também o investidor ele possa, né, ali construir uma casa bem construída e até mesmo depois colocar ela para o mercado de locações, visto que eu potencializo muito, né, aquela localização dele ali, que está no caminho de quem vai para Presidente Figueiredo, que é um ponto turístico muito forte do Amazonas, aqui em Manaus, né, o Presidente Figueiredo. Então você que está assistindo aí, né, o nosso podcast, né, o Imóvel em Pauta, tanto para morador que quer viver, adquirir o seu primeiro imóvel, mas também para o investidor olhar dessa forma para o nosso empreendimento, não é verdade? Porque ele tem uma previsão de entrega para quando aproximadamente? Novembro de 2026, ano que vem. Nós temos aí quase um ano aí para você entrar aí. Isso. E eu estou vendo aqui, ó, nessa imagem aqui do salão de festas, né, uma possibilidade de você estar realizando as festas, reuniões, né, aqui no condomínio. Olha só quanta beleza, né, na arquitetura deste salão de festas que vai ser entregue pela construtora. Então a Amazonas Incorporadora ela tem essa primazia ou essa característica de entregar os seus empreendimentos com todo esse acabamento, né, que são distribuídos os lotes em 9 quadras, né, pelo que nós podemos entender aqui. E além disso, nós observamos que tanto para as famílias de Manaus, quanto também para famílias de outros estados que querem, né, que vêm para Manaus a trabalho, não é isso, Pablo? Sim. Inclusive já temos clientes que eu tive a oportunidade de atender, que ele tem um trâmite constante ali na BR-174, que se direciona não só para o Presidente Figueiredo, mas outras áreas que já são áreas de lazer próprio, ou seja, tem gente que tem sítio na estrada, tem gente que tem suas tarefas para a estrada, que passa constantemente durante a semana lá, e que por causa desse fluxo ele deseja morar mais próximo dele. Então nada mais cômodo e até providencial de que de repente possa ter um condomínio que ele possa construir sua casa bem no início da BR-174, que favorecerá para ele justamente uma melhor logística diante dos seus afazeres durante a semana, e no final de semana está ali pertinho para poder continuar com o seu trâmite e as suas tarefas cotidianas ali na BR. E não somente isso, temos clientes também, tem pessoas que eu já atendi, que já dizem: Pablo, eu já tenho uma casa bem estruturada, eu não tenho por que sair de lá, mas só que o condomínio Gran Village me chamou a atenção por aquilo que ele pretende ser, né? Não só no sentido localização, como no sentido tamanho, lazer,
espaço, segurança, e aqui eu creio que eu consigo construir uma casa, mesmo na metragem menor, de 150 metros quadrados, eu consigo, fazendo um bom projeto, ter uma casa térrea, por exemplo, de 3 quartos, que aí depois eu posso vender e com certeza vai gerar para mim aí um lucro, um retorno bem interessante. Então tem gente que olha realmente com o fator investimento, né? E pela facilidade que o Granvilagem tem hoje em dia de negociação junto com a construtora, o investidor às vezes que está com dinheiro até para dar o valor à vista dos lotes, ele prefere não fazer isso. Prefere fazer o plano de pagamento direto da construtora, mesmo que tenha os juros incisos, a variação do INCC, a variação do IGPM, mas ele prefere isso porque ele tem a oportunidade de ir amortizando e assim não descapitalizar. E assim ele poder depois construir a casa dele e fazer o seu investimento e fazer a venda que ele quer fazer. Isso. E nós estamos lá com obras a todo vapor, né? Sim. O empreendimento está realmente ali com quantos % assim, de avanço nas obras lá? Olha, eu não consigo dizer a porcentagem. O que eu consigo falar é o seguinte, que no projeto, na cabeça de quem coordena a Amazonas Incorporadora, eles não tinham necessidade e não estava nem na cabeça deles, de certa forma, mexer e estar construindo, mexer nas áreas comuns, nas áreas de lazer, ainda esse ano, mas já iniciar. Então, o que já tem feito no Granvilagem? Esse ano não era. Eles queriam trabalhar aquilo que já fizeram, que o Granvilagem está praticamente todo asfaltado, está sendo colocado os meio-fios, o meio-fio onde já foi asfaltado, dá para a gente visualizar melhor as quadras, todo o trabalho de esgoto já foi feito, escoação de água, tudo isso foi feito, os lotes estão nivelados, foi colocado já os postes, os pontos de ligação de água que vai ser da própria concessionária de Manaus, então tudo isso já foi colocado, a portaria está sendo trabalhada já e já está sendo feita todo o trabalho nas áreas comuns. Ou seja, as obras estão bastante adiantadas. Então você, meu amigo, minha amiga que nos assiste aqui, não pode perder então esta oportunidade para conhecer de perto, né, esse empreendimento maravilhoso com a Cavalcante Imobiliária e também com o nosso amigo Pablo. Pablo é um especialista no produto. Nós vamos já entrar aqui no assunto sobre o que precisa, quais são as documentações e também os valores, né, Pablo? Que é muito importante que a construtora ela está neste momento com condições facilitadas para você adquirir o seu lote e construir o seu sonho. Então vamos lá, Pablo. Queria saber para você, o nosso amigo internauta, entender quais são os documentos necessários para fazer um cadastro, para adquirir uma unidade naquele empreendimento. Primeiro eu quero começar fazendo assim um chamado mesmo, né? Porque às vezes, hoje em dia, com o mundo digital, há um costume que é interessante você querer resolver tudo de forma digital. Aí pergunta sobre valores, que é normal, é algo interessante, né? Realmente pergunta ali, a gente envia o book digital, tudo, mas nada retira o valor de você vir conhecer o produto pessoalmente. Então, é o convite que eu faço, venha conhecer o Granvilagem, marque, agende conosco uma visita, para a gente poder conversar com você presencialmente, pessoalmente, mostrar valores, tudo isso, e você conhecer o Granvilagem, conhecer o seu lote, o seu futuro lote. Porque eu tenho atendido pessoas queridas que no digital ele até escolhe o seu lote e vende a implantação, mas quando chega lá ele muda de ideia, porque eu prefiro aquele outro, porque fica melhor, ele já visualiza a construção na casa dele. Então, primeira realidade é isso, o convite, para vir pessoalmente com a gente. Segundo, os lotes, para você adquirir um lote hoje no Granvilagem, fechando o financiamento direto com a construtora, documentos principais, RG, CPF, comprovante de residência, a certidão de estado civil, que é importante, e geralmente a gente pede ali uma comprovação de renda, os 3 últimos contra-cheques ou os 3 últimos extratos de conta corrente, porque a Amazonas Incorporadora faz uma análise de perfil,
Hoje em dia, para quem quer adquirir um lote no Gran Villaggio, precisa pelo menos ter uma renda mínima de 7.500 para poder depois pensar em sonhar em construir e de repente também não se meter numa inadimplência. Então, ele faz uma análise de perfil, poder tramitar e ter uma segurança também naquilo que ele está ofertando como financiamento diretamente com ela. Ok? Hoje, o plano de pagamento dentro do financiamento com a construtora pede uma entrada de 13%, que na campanha desse mês, agora, nesse mês vigente de outubro, essa entrada pode estar sendo parcelada em 6 vezes e o plano de pagamento com a construtora pode chegar no máximo até 180 vezes. Levando em consideração também, Rilo, vou até dizer, já adiantar, que o menor valor do lote que nós temos hoje dentro do Gran Villaggio está em torno de 109.496,06. É o menor valor do lote hoje dentro do Gran Villaggio. Tem alguns valores que oscilam de acordo com a posição do lote, o tamanho do lote, claro, né? Mas isso facilmente no atendimento presencial a gente pode matar essa charada sem problema nenhum. O maior valor de lote que temos hoje, segundo a disponibilidade no Gran Villaggio, está em torno de 122.209,10. É o maior valor hoje. O maior valor, né? Isso mesmo, pessoal. Então, eu estava vendo aqui também, junto às fontes de informação aqui da incorporadora, aqui na tela nós temos a disponibilidade, né, dos lotes que ainda temos disponíveis. Se você der para enxergar aí, existem alguns pontos vermelhos onde todos os lotes já foram comercializados, não é? Mas ainda tem alguns lotes ainda disponíveis, né? Isso aqui é a implantação do Gran Villaggio. Você pode perceber que ao redor dele tem muito verde, é um empreendimento cercado de muito verde. A vizinhança dele lá são os pássaros, né, que cantam de manhã e de tardezinha, com certeza. É um empreendimento maravilhoso, concebido pela incorporadora Amazonas, em parceria. Aqui nós estamos divulgando aqui no podcast Imóvel em Pauta da Cavalcante Imobiliária. E você não pode perder essa oportunidade para fazer uma visita até mesmo lá ao stand. Existe um stand lá no local? Sim, existe stand bem. Assim que você pega a BR-174, hoje em dia é chamado de Avenida Professor Paulo Graça, lado esquerdo você já visualiza o stand, né? Mas é bom agenda conosco, entre em contato com a gente, fica mais fácil para poder atender melhor as pessoas. Hoje no Gran Villaggio já tem mais de 50% de vendas que foram efetuadas de lotes. Você ainda tem lotes disponíveis, mas quem chega primeiro pega os melhores, né? Eu gostaria de ressaltar também, né, um ponto que nós temos no Gran Villaggio, como ele é um financiamento facilitado, né? Você que não quer fazer um financiamento, né, via banco, né, um banco financeiro para isso, a construtora ela faz então um plano direto com a facilidade, né, de vários períodos, né, vai até 180 vezes. Você pode fazer um período menor. E o que é interessante, né, Pablo, é que é verdade que esses financiamentos eles são incluído o seguro no financiamento? Sim, tem um seguro obrigatório, né, que é um seguro que te proporciona ali uma segurança. Claro, a gente não quer que aconteça nada disso, mas às vezes a pessoa adquiriu o seu lote, fez um financiamento direto com o construtor, aconteceu uma fatalidade com ele, né? Aí tem o seguro que você paga de forma obrigatória, que vai te proporcionar ali para tua família ali vou dizer assim, um abatimento naquilo que você financiou. Se for caso de morte, que a gente não quer mesmo que aconteça, acontece de os familiares ficarem com lote quitados. Isso aí é próprio da seguradora. O valor é pequenininho, o valor é calculado em cima do saldo devedor, e se eu não me engano está 0,028%, acho que é isso a porcentagem. Paga parcelado, assim, separado? Digo, separado da vem junto com o boleto do financiamento. Já está ali, já vem incluso, né? Assim como também é bom sempre falar que o valor da prestação do financiamento direto com a construtora é um valor pré-fixado, né? Pré-fixado,
mas que ele vai sofrer a variação no período obra lá do INCC e no período pós-obra do IGPM. Mas que, apesar da variação, apesar ali do seguro obra, não, minto, do seguro que é incluso dentro do financiamento direto da construtora. No financiamento bancário a gente tem o RIP, né, que é morte, invalidez permanente, e o outro que contra catástrofes, né, acontecer enchentes, né, incêndios, né, contra defeitos do imóvel, que é os seguros que estão ali inclusos. Então não deixe de passar esta oportunidade. Nós estamos com as últimas unidades ainda sendo comercializadas e a incorporadora ela está com facilidades muito grandes para você adquirir, e a oportunidade, eu costumo dizer assim, que ela é que nem um cavalo alado, né? Quando você deixa o cavalo ir embora e bate asa e vai embora, e você não pega mais de jeito nenhum, não é isso? Sim, é interessante porque os lotes começaram a ser vendidos abaixo de 100 mil, estavam sendo vendidos em 90 mil. Hoje em dia, o menor valor do lote que nós temos, como disse antes, agora há pouco está em 109 mil, ou seja, está acontecendo a valorização deles. Todo mês muda a tabela e muda valores, e para quem já fez financiamento de carro, você sabe que não tem como um financiamento não ter incisão de juros. A gente sabe que isso acontece, mas que você pode amortizar. Então lá funciona um sistema de amortização também muito semelhante quando a gente compra um carro, que a gente pode aí de repente puxando de trás para frente, assim por diante, que aí amortiza o valor e você rapidamente pode quitar seu lote e depois se preocupar em construir sua casa. É interessante, gente, isso aí, porque você tem um período que você contrata, mas se você desejar fazer um pagamento de trás para frente para amortizar, né, para diminuir o prazo, você pode também entrar em contato com a construtora. E um outro detalhe também que me chamou a atenção, né, para nós já ir encerrando aqui, é que a questão da segurança, isso é muito importante hoje em dia, né, que nós buscamos sempre o melhor para nossas famílias. Então, você que busca, né, viver em um lugar seguro, né, lá haverá a guarita com segurança 24 horas, controle de acesso de pedestres e veículos, né, você tem aí uma oportunidade de morar e viver em uma região com total segurança e lazer 24 horas. Né? Nós temos lá escolas a 10 minutos do empreendimento, supermercados também a 5 minutinhos. Então é uma oportunidade única de você estar adquirindo, né? E não pode ir lá no stand sem agendar, né, Pablo? Tem que fazer o agendamento com o corretor credenciado. Não é verdade? Agendar porque, inclusive, evita muitos problemas, né? Já aconteceu de vezes de cliente querer passar direto, não passar pela gente, às vezes você é até bloqueado ali no início da construção, quer passar diretamente na obra, mas ali tem um agente de portaria, tem alguém responsável para guarnecer ali a própria obra, que não passa de qualquer jeito assim. Fica muito melhor ser apresentado pela gente, né, que está aí no stand, tudo direitinho, que está credenciado, são corretores que são de outras imobiliárias, mas que tem toda uma responsabilidade para aquilo que está oferecendo, aquilo que está vendendo, né? Então é bom sempre estar acompanhado pela gente mesmo. Olha só, o trabalho fica muito mais eficaz, muito mais interessante. Existe também uma realidade hoje, né, nas moradias, em que as famílias estão cansadas de viver em um apartamento, né? Às vezes a família, quando adquiriu o apartamento, era uma família pequena, aí a família foi crescendo e aquela coisa foi ficando meio que estafada, né, de viver dentro de um apartamento. Você pode migrar para este maravilhoso empreendimento que é o Gran Village Parque Residência e construir uma casa duplex com total qualidade, né? É um empreendimento 100% regularizado, que é onde a pessoa pode financiar futuramente, né, a construção da casa, porque ele é regularizado. Sim. Você pode construir sua casa de duas formas, né?
pelo quem tem atendido, o jeito que tem atendido vários clientes, a gente sempre deixa essa dica. Ou você constrói por força própria, né, suas próprias condições. É importante que faça o projeto junto a um engenheiro, um arquiteto. No momento que tiver o habite do condomínio, você vá, aprove seu projeto na prefeitura, faça todo esse trâmite, coloque a placa lá na frente do seu lote e comece a construir de acordo com as suas condições. Ou então, de repente, se você tiver aí uma comprovação de renda, um valor de comprovação de renda que você acredite e dê para financiar, você também pode usar aquele sistema de financiamento da Caixa Econômica chamado aquisição de terreno mais construção, em que você vai passar por uma análise de crédito junto ao banco, você vai ali, vai ter que pagar a entrada, vai pagar o registro nesse processo, tem todo aquele trâmite de análise de crédito, que aí você pode financiar a construção da sua casa. A Caixa Econômica ela tem esse lado de financiamento que é bem interessante também. Então são duas formas, ou por condições próprias ou através do financiamento com a Caixa Econômica, fazendo análise de crédito direitinho na modalidade aquisição de terreno mais construção. Essa é uma modalidade que ela só vai ser possível quando o empreendimento for entregue. Entregue. Ano que vem o empreendimento já está sendo entregue, é o momento que um desenrolar de um processo chamado habites vai ser entregue, o empreendimento será entregue e aí os bancos estarão com muito interesse em aprovar financiamento de construções ali naquele lugar. Então você não pode perder essa oportunidade, viu? Você que mora ali no entorno, né, do empreendimento, fica localizado ali na rua Professor Paulo Graça, né, bem próximo à antiga barreira de fiscalização da polícia, né, ali no bairro, ali próximo ao Lago Azul. Vem para o Gran Világio, que oferece esta opção para você construir uma moradia, para você fazer um investimento e viver os melhores dias da sua vida. Para nós encerrarmos então, Pablo, que as pessoas, eu creio que elas estão muito interessadas em conhecer mais detalhes sobre esse empreendimento, queria que você deixasse o seu contato para que elas possam marcar e ver lá em loco, né, com você lá. Meu contato é facinho, né? O meu telefone, tem o WhatsApp, tem o acesso também para o Instagram, mas 92, que é o DDD, 991 863473 é o meu número, né? De telefone que você rapidamente pode entrar em contato comigo. Outra fonte também é utilizar o canal que está sendo aqui passado para a gente, né? Através do podcast, aqui dos canais da imobiliária, da Cavalcante Imobiliária. Isso, certo? Falei certinho? Cavalcante Imobiliária. Que aí você também, citando que veio através do podcast no Gran Világio, eles também repassam, a gente pode conversar também, sem problema nenhum. Repete novamente aí o seu contato aí. Meu contato 991-863473. Quem quiser me achar também no Instagram, Pablo Fonseca, me localiza no Instagram também, sem problema nenhum. @Pablo Fonseca. Pablo Fonseca, corretor, especialista no empreendimento Gran Világio da Amazonas Incorporadora. Queremos agradecer aí a sua audiência, né, a sua paciência e dizer para você que nós estamos aqui no podcast Imóvel em Pauta da Cavalcante Imobiliária para trazer a melhor informação para você e a sua família.